Tony Ferreira, ele que é diretor, né, gerente trabalha na diretoria do Rio Branco. Muito boa tarde, Tony, me escuta? Boa tarde, Tomazelli. Tudo bem, estou escutando sim. Que bom, que bom. Então, vamos lá. Primeiramente, queria comentar contigo com relação à partida de sexta-feira, né? O que deu para falar dessa partida de sexta-feira, né? Na sua visão da derrota do Rio Branco. Bom, primeiro, a situação que nós vivemos dentro da competição, ela não é agradável, ela não deixa a diretoria contente, eu acredito que nem os jogadores, né? Principalmente a torcida, pela questão da pontuação. E nós sabíamos que a gente caiu num grupo difícil, onde um dos 3 investidores mais altos dentro da própria competição, em parte de investimento de atleta, comissão técnica, estaria no mesmo grupo. E os resultados não estão acontecendo. A partida em Jaú, a gente sabia que era difícil, era um jogo de vida ou morte para as duas equipes, e que o resultado, só a vitória interessaria ao 15, e a gente, moralmente, emocionalmente, até o empate seria bom. Mas como você é surpreendido com 9 minutos de jogo, você toma 2 gols praticamente de bola parada, isso joga um esquema, uma situação que foi montada para conseguir, principalmente para levantar esse elenco, né, o grupo de atletas, comissão, o emocionalmente chegar para os próximos 2 jogos em casas bom. Foi tudo jogado em 9 minutos aí, é lógico, depois o 15 recuou bastante e usou uma estratégia de contra-ataque. A equipe até evoluiu em questão de posse de bola, mas em questão de finalização, em questão de arremate, né, de chute a gol, de fazer o goleiro adversário trabalhar, isso não aconteceu de hipótese alguma. Então, nos deixou bastante chateado, porque é uma terceira derrota num quadrangular onde tem 3 equipes fortes, né, teoricamente 3 equipes fortes para o acesso, fica muito difícil a gente ter alguma, após um jogo, após uma derrota daquela, que não é só a derrota do 15, já vinha acontecido 2, né, e uma até do modo até complicado, imprudente, que você tomar uma goleada. Quando você toma uma goleada jogando é uma coisa, quando você toma uma goleada deixando a desejar em alguns setores, alguma peça, aí fica difícil, então, Tomazelli. Mas a gente que está no futebol há muito tempo, a gente tem que saber administrar isso aí, porque a gente tem um campeonato ainda pela frente, tem 3 jogos, e nós temos que trabalhar em cima desses 3 jogos. É doído o que passou, é revoltante, os torcedores têm toda a razão de chiar, mas a gente tem dignidade, tem um nome a zelar, as pessoas têm que ter responsabilidade do que vem pela frente. O Rio Branco é uma entidade que tem muito respeito em todo setor, em todo lugar que vai, então as pessoas também precisam acreditar um pouco nisso e acreditar em si próprio, né? Estamos conversando com Tony Ferreira, ele que é da diretoria do Rio Branco. Gustavo, agora vamos ver se o Alisson está de volta, ele que está entrando aqui. Mas antes agora sim, Alisson D'Ameto, pergunta para Tony Ferreira. Boa tarde, Tony, é um prazer estar falando contigo. Vamos aqui ser realistas. Dá para acreditar ainda na classificação ainda para as oitavas de final, vindo dessas 3 derrotas? Ô, Alisson, boa tarde, cara. É um prazer também. Queria estar falando com você em outra situação, tá? Mas, infelizmente, o futebol, eles nos prega isso aí, né? O que a gente, matematicamente, a gente tem que acreditar e a gente tem condição. Pelo futebol apresentado, eu duvido. Nós temos que ter atitude, entendeu? Falar, todo mundo fala, a gente precisa ter atitude em todos os sentidos. Porque senão fica muito difícil, né? Nós temos 2 jogos difíceis dentro de casa, não seria diferente se a gente tivesse bem em pontuação. Então a gente tem que acreditar, porque senão... E outra, nós temos que terminar o campeonato com dignidade. Eu acho que, de repente, você fizer 3 vitórias, coisa que você não fez no campeonato inteiro, a não ser na fase de classificação, parece que nós tivemos 3 vitórias seguidas, mas não convincentes, ganhando, mas não convencendo. Então a gente precisa ter atitude em todo sentido. Aí você passa a acreditar. A partir do momento que você não tenha atitude, você não jogue, você deixa o adversário jogar, e a nível de expectativa para o futuro fica muito difícil, mas matematicamente hoje, enquanto você tem chance, você tem que acreditar mesmo, porque você tem 21 dias aí para fechar a competição, e você não pode, com tudo que foi feito, né, e está sendo feito, passar um quadrangular sem somar ponto.
seria muito ruim para a história do Rio Branco, seria muito ruim para esses atletas que estão iniciando, né? Não tem nenhum craque aí, estão iniciando a sua carreira, eles têm que botar também a mão na cabeça, porque eles não estão aqui pelo presente, eles vieram para cá pelo que eles fizeram, né, no passado, nos clubes que eles tiveram ano passado, todos, desde diretoria, desde comissão técnica, atletas, ninguém está aqui pelo presente, está pelo passado, então eles têm que fazer o passado prevalecer nesse momento que é difícil, a gente sabe, nós não estamos aqui para enganar ninguém, estamos aqui até para pedir desculpa pelos torcedores, que são realmente torcedores do Rio Branco, o vexame que eles estão vendo, né, que estão falando, estão sentindo, nós também estamos, mas a realidade é essa, se tiver atitude, pode ter uma luz no fundo do túnel, agora se não tiver atitude, ficar só na palavra, aí é complicado, porque os adversários também precisam do resultado, 2 vagas que estão em jogo, eu acredito pela pontuação, uma é do Presidente Prudente, né, uma é do Prudente, não tem como tirar deles, porque eles têm mais 2 jogos em casa, e pela pontuação e pelo aquilo que a gente conhece de futebol, dificilmente eles vão perder essa vaga. E a nossa briga é direto como Quinjaú, então você tem que, nem pontuar, eu acredito que ganhar, você tem que ganhar, e aí ver o que vai acontecer depois. Estamos conversando com Tony Ferreira, que é da diretoria do Rio Branco. Gustavo Belofardi, sua pergunta ao Tony Ferreira. Mais uma vez agradecendo a presença do Tony Ferreira, a pergunta que eu faço é a seguinte, o torcedor acaba sempre perguntando para a gente, quem que monta os elencos do Rio Branco? É os técnicos que são contratados, é a diretoria, é o presidente? E a outra pergunta que eu faço também é por que nesses anos que o Rio Branco vem disputando a Bezinha, ele sempre começa bem e sempre na fase final acaba perdendo o fôlego? Esse ano foi trabalhado em cima de nomes de profissionais que tiveram, aonde passaram, foram os vencedores, ganharam os títulos, se vocês puxarem aí, tanto Betão Alcântara, Paulinho Maquiaro tem um nome muito bom em montagem de elenco, já veio em segundo plano, né, mas o Betão Alcântara foi um treinador que estava muito bem no Marília e sempre montou equipes onde passou. Os outros anos, a diretoria muitas vezes montava, muitos dirigentes traziam jogadores, empresários traziam jogadores. Esse ano a diretoria achou por bem trazer um treinador experiente e que o treinador montasse essa equipe, que o treinador indicasse os jogadores que sempre indicaram nos outros clubes e deu certo. Então, assim, foi dado toda a credibilidade e toda a condição para que, na época, o Betão Alcântara montasse essa equipe, avaliasse os jogadores e montasse a sua comissão técnica, que os dirigentes que estão hoje no Rio Branco, em nenhum momento ia interferir em contratação, em indicação e em escalação. Tá? Isso aí é uma coisa que partiu do Gilson, sabendo que a gente poderia correr o risco, porque muitas vezes treinadores vêm, são treinadores esquemeiros, treinadores que vêm trazidos com o diretor, que cumprem o que o diretor quer e fazem o que fizeram muitas vezes no passado aqui no Rio Branco. Então, teve outra decisão tomada, que o treinador, por ser um treinador experiente, ele tem toda a responsabilidade e o aval da diretoria para montar um time e contratar jogadores que ele acha, que ele tinha certeza que esse time, pelo menos, chegaria numa fase de mata-mata e o acesso. Então, a errar, agora já foi, entendeu? Mas ninguém dessa diretoria interfere em nada, ninguém traz jogador de empresário porque não tem esquema. O Rio Branco hoje não tem esquema. O Rio Branco hoje está tentando pagar suas dívidas, está tentando honrar seus compromissos, como sempre errou, está tudo em dia, ninguém pode falar nada, então está fazendo uma coisa diferente. Infelizmente, o futebol, os jogadores que você investe, que você traz, que é de confiança do treinador, de repente ele se vira, não quer jogar, ou não joga, ou a coisa não dá certo, ou o treinador chega em Americana, não rende o que rendeu em outros clubes, então é complicado, né? O futebol, esse sub-23 é complicado, porque esses atletas, todos eles se levantar que estão aí, tiveram participação boas em outros clubes que passaram. Então, esses jogadores vieram indicados por treinador, pela comissão técnica. É lógico que você pergunta de um ou de outro, porque você está no futebol há muito tempo, você tem conhecimento, e as informações são as melhores possíveis. Só que, infelizmente, o resultado agora ele é horrível, né? Não tem como falar diferente, outra palavra, e a gente ficou na situação, mas a responsabilidade da montagem de todos foi dos treinadores, de todos, até a troca desses treinadores agora, o Paulinho que indicou, foi jogadores que o Paulinho e o Maquilário conheciam, então a gente simplesmente, se um treinador
que tem um certo nome no futebol, está indicando 4 jogadores para fazer as trocas, uma reta final, onde zera tudo, onde você está numa chave difícil. E esses jogadores vêm e não correspondem, e infelizmente a diretoria vai fazer o quê? Aí é uma situação de competência dos atletas, de não jogarem, ou de estar de bronca com alguém, ou não gosta do treinador, mesmo o treinador indicando. Fica difícil, né? Belo Fardi, fechando a sua participação, obrigado aí por ter participado com a gente. Essa última pergunta para o nosso entrevistado, Tony Ferreira. Beleza, Tomazé, só para fechar minha participação, então, outra pergunta que foi feita para a gente também, a gente não soube responder. Tony, o Paulinho McLaren, ele termina o campeonato comandando o Rio Branco ou vai haver alguma mudança nesse percurso? Olha, provavelmente vai haver mudança. Provavelmente vai haver mudança, mas a gente precisa tomar algumas decisões, né? Hoje o mercado ele está caro, hoje um profissional para vir e assumir uma situação dessa, ele quer primeiro o lado financeiro, ele quer primeiro ter o dinheiro na mão do que chegar a pegar um grupo onde ele pode, se acontecer uma derrota sábado, o campeonato foi por água abaixo. Então é um risco muito grande também para o clube, tá? Fazer uma situação dessa aí, e a gente vai ver o que pode ser feito, mas eu acho difícil o Paulinho continuar. A questão da sexta-feira, né? Como foi o clima no elenco? Como foi o clima com o elenco, a diretoria? Como que foi o clima com a questão no vestiário na sexta-feira? Bom, Tomazelli, eu estou escutando você dizer aí, eu acho assim, eu disse bem, fui bem claro, eu acho difícil o Paulinho continuar, tá? Eu acho difícil o Paulinho continuar, mas a gente vai ver o que pode ser feito, as decisões que vão ser tomadas, a apresentação está marcada para amanhã à tarde, e a gente vê o que vai ser melhor. Eu acho que aí a situação, com tudo que está acontecendo, não adianta você trazer o melhor treinador se realmente não tiver atitude de parte do elenco, atitude eu nem falo, porque é tudo da direção, porque a direção está bancando, está mantendo tudo em ordem. Eu acho que a logística fora campo ela está excelente, entendeu? Só que as pessoas precisam entender também que tem que ter atitude. Se não mudar a atitude, não muda nada. Só vai ter palavras, conversa. E é lógico, depois de uma derrota, onde você joga com um concorrente direto, onde normalmente já é um jogo difícil contra o 15 de Jaú. Por estar 3 times aí, como eu disse no começo, disputando 2 vagas, num quadrangular onde zera todo mundo, e você vem de uma goleada, que você vai para Jaú, e você praticamente não consegue chutar uma bola no gol do 15 de Jaú, aí fica difícil. Então, é triste, né? O emocional vai lá embaixo, é difícil até você encarar as pessoas, né? Para quem tem realmente vergonha na cara, porque tudo que está sendo feito e tudo que foi feito, mas porque eu estou do lado de cá, as melhores possíveis de condições para atletas, pagamento não atrasa um dia, entendeu? Eu vejo na internet clubes tentando fazer greve por falta de pagamento, e o que esse pessoal está fazendo aí é brincadeira, é coisa de, infelizmente, os outros anos, como eu disse, a gente começar bem, mas a primeira fase a gente sabe que não é difícil, a primeira fase você leva ela de cabo a rabo, mas na hora de fazer as trocas, na hora de investir, na hora de fazer, não foram feitos, e esse ano realmente, quando foi feito, pedido de um treinador, realmente os jogadores chegaram, infelizmente não deu certo, não foi bem, não está indo bem, e você tem que voltar a pedir socorro para aqueles atletas que estão desde o começo, e que a coisa também não vinha muito boa. Então, o clima foi horrível, é difícil até falar com vocês da imprensa, né, após um jogo daquele, porque é bom quando ganha, né, todo mundo quer falar, quando perde e está numa situação dessa aí, as pessoas não falam, mas é um direito que a pessoa tem também, e a gente respeita vocês pelo estar lá, pelo trabalho, né, se dispor daqui a Jaú, você principalmente que está socorrendo aí, colocando, fazendo a matéria do Rio Branco, então a gente também entende esse lado, mas o lado de cá também não é fácil, porque realmente para jogar no Rio Branco não é para qualquer atleta, não. Para jogar no Rio Branco precisa ser de verdade mesmo, para que se mude isso aí. Como vai ser feito, eu não sei. Agora eu falo para você assim, Tomazelli, é fácil você estar fora da situação e vir criticar, dizer que tem a solução para o problema. O problema é que quem colocou o Rio Branco na 4ª divisão,
Por que não põe a cara para bater quem colocou o Rio Branco na 4ª divisão? Por que deixou o Rio Branco cair para a 4ª divisão? Ninguém que está aqui no clube hoje colocou o Rio Branco na 4ª divisão. O pessoal está tentando fazer para tirar o Rio Branco da 4ª divisão. Na verdade, quem colocou o Rio Branco na 4ª divisão não está ninguém. E estão muito assistindo de camarote. Então é gostoso ir agora na imprensa e falar que tem a solução, que faz isso, faz aquilo, mas tem que falar também que colocaram o Rio Branco na 4ª divisão. O Rio Branco não caiu sozinho. Então essas pessoas agora não falam do passado, falam do presente e quer falar do futuro. Quer dizer, para falar do futuro você tem que falar do seu passado, o que você fez lá. Então a gente também tem que ressaltar isso aí, porque as pessoas que estão tentando e que estão mantendo o Rio Branco, que estão tentando tirar o Rio Branco da situação que está, não é fácil. Um clube que com a dívida que o Rio Branco tem e tentando montar, trazendo jogadores, pelo menos indicado por treinadores que tiveram um passado de glória, um passado de títulos, que sabem montar clube e não dá certo. Então é fácil agora, com toda razão, a pessoa que colocou o Rio Branco nessa situação na 4ª divisão chegar e falar que tem a forma para tirar o Rio Branco da 4ª divisão. Então, a forma era não deixar o Rio Branco cair. Se o Rio Branco estivesse numa Série A3 ou numa Série A2, ele estaria se mantendo aí com as suas próprias pernas. Então é difícil, não é fácil não. Mas beleza, vamos que vamos. Eu acho que enquanto as pessoas tiverem disposição e ajudar o Rio Branco, uma hora vai dar certo, entendeu? E pedir realmente desculpa, porque eles realmente torcedores, né? Os torcedores que vão lá, que xingam, que conhecem futebol, que vê a realidade, que vê quando o time realmente está jogando, não ganha por ganhar, entendeu? E essas pessoas a gente tem que dar explicação. Essas pessoas a gente tem respeito por eles, por ser verdadeiros torcedores do Rio Branco. E agora a realidade é isso aí, entendeu? Vim com a fórmula mágica de fazer o Rio Branco um time da Série A1. Para você voltar na Série A1, você tem que passar para a Série A, subir da Bzinha, passar pela Série A3, passar pela Série A2, e isso envolve muita coisa. Então agora é tentar fazer o melhor possível para tentar ganhar esses jogos aí. Não é fácil, porque são decisões, e a situação que está, pelo emocional que está, a gente tem que fazer o melhor. E eu disse a você, agora é hora da atitude, não é hora de ficar falando muito. Alisson da Medo pergunta a Pedro Henrique, agora sim, pode perguntar. Pergunta para o Tony Ferreira, agora está te ouvindo. Oi, Tony, boa tarde. Prazer estar falando contigo aí. Viu? Tendo em vista esses 3 resultados de novo, o Paulinho está muito contestado pela torcida. Ele vai continuar no cargo até o fim do campeonato, independente do que aconteça, ou semana que vem, talvez, se o pior acontecer, não ter a vitória do Rio Branco, pode ocasionar a demissão? Esse tópico o Tony já tocou, né? O ponto, né, Tony, que ainda vai haver uma decisão, mas já vai haver uma decisão, já vai haver um ponto sobre isso, né, Tony? Já tocou nesse ponto, mas o Pedro Henrique ia fazer uma pergunta sobre os jogadores, né? Os 4 jogadores, né, Pedro Henrique? Estamos conversando com o Tony Ferreira, estamos conversando com o Tony Ferreira da diretoria do Rio Branco. Muito obrigado a participação da galera, o Cláudio Miro Pedro, o Wilmson Rodolfo Campo, o Matheus Rodrigues, agradecendo ao Tony aqui, ó. Obrigado, Tony, nas vitórias ou na derrota, sempre está lá. O Wilmson Rodolfo Campo também participando. Também galera participando. Agora sim, Pedro Henrique D'Amito, pode fazer a sua pergunta para o Tony Ferreira. Boa tarde, Tony. Um prazer estar falando com você, Pedro Henrique D'Amito, Rádio Vida 9 FM. Então, Tony, o Paulinho McLaren chegou, ele contratou 4 reforços. 3 já começaram como titular e treinando 2 dias. Você acha que isso quebrou a união do grupo? Por exemplo, o Adriano Klein. O Adriano Klein, ele treinou 2 dias, ele já entrou no lugar do Natan. Natan, que vinha jogando bem, era um meio que armava o time, ele conseguia criar as jogadas. O Charles também muito abaixo do Andrião. Você acha que isso deu uma quebrada assim, na união do elenco? Já chegar a ser os titulares, esses jogadores? Bom, assim, ó, cada treinador ele tem uma maneira ele vive o dia a dia com o grupo. Ele tem, o Paulinho, ele tá vendo, ele assistiu muitos jogos nossos, ele acompanhou o jogo contra a Itapirense, foi o jogo que trouxe o Paulinho para cá, e em cima do que ele viu desses jogos, ele montou uma equipe onde ele foi buscar a classificação em Amparo.
Eu acho que foi, em termos de jogos, de cara de pezinha, foi o jogo melhor que nós fizemos. E em cima daquilo ali, a gente tinha certeza que a tendência era melhorar. A entrada de A ou B ou C, esses atletas eles têm que entender assim, que o Rio Branco, o maior prejudicado dessa história é o Rio Branco, não é Paulinho McLaren. Não é tirando A ou B ou C. Quem joga no Rio Branco, quem for escalado, quem estiver no banco, ele tem que dar de tudo para que a entidade Rio Branco vença, para que a entidade Rio Branco não seja prejudicada. A partir do momento que o treinador toma uma decisão e o jogador ele toma alguma postura de dividir grupo, de transferir a responsabilidade por causa da mudança do treinador, ele já não devia ter nem sido contratado, porque quem paga o salário dos jogadores, de todos, não é o treinador, é o Rio Branco, e eles são muito bem remunerados. Então, o que acontece? Se tem esse tipo de vaidade, na vida isso leva para qualquer um, a vaidade hoje ela arrebenta com qualquer ser humano, entendeu? Porque o Rio Branco tem que ser nós. Agora, assim, se um treinador que tem o nome que tem, Paulinho McLaren, Betão Alcântara, não conseguir administrar uma situação dessa, aí nós temos que botar a culpa de nós também em ramo. Agora, se você trouxer um treinador desconhecido no Rio Branco e ele não faça isso, não tem um resultado, a paulada vem de qualquer maneira. Pô, mas como é que o Rio Branco vai contratar um treinador que não ganhou nem título, que não foi campeão em lugar nenhum, que nunca trabalhou em lugar nenhum? Então, é muito questionado quando não se tem resultado. Agora, a de chegar e botar o jogador é porque algum jogador deu motivo para que o treinador fizesse essa mudança. Agora, ele trouxe o jogador da confiança dele. A gente também não pode só jogar nas costas do Paulinho. Eu acho que o grupo em si, porque quando chega atleta de algum grupo, o treinador dá a opção por esse, por aquilo, é porque ele viu que algum jogador não está rendendo. Então, se eu tiro o jogador porque não está rendendo, porque eu não vi treinador nenhum tirar jogador bem do time, para colocar lá. Então, se ele mexeu algumas peças, é porque ele viu que não estava rendendo. E esses jogadores que vieram, aí já é outro, aí é problema dele, porque ele trouxe os jogadores que ele conhecia, que ele indicou. Aí esse jogador tem que ser cobrado. Agora, um jogador que saiu do time, deixar de jogar ou influenciar em grupo para prejudicar o Rio Branco, aí nós estamos ferrados, porque aí o que culpa o Rio Branco tem? O Rio Branco tem um todo. O Rio Branco precisa de todo mundo. Rio Branco, você chega lá às 7 horas da manhã, você sai 8, 9 horas da noite. 2, 3 pessoas fazendo um monte de funções para se ajudar, para se organizar, para não faltar nada. Agora, assim, quando você monta um grupo que foi vencedor onde passou, aí você fica, pô, mas que esses caras onde tiveram foi vitorioso. Mas ganharam o quê? Subiram. Se você puxar do goleiro até o ponto esquerda, ou o grupo todo mundo tiveram história o ano passado, jogaram uma Série A3, como é que não consegue jogar um Sub-23? Então, fica difícil, entendeu? Aí a opção do treinador, ele apostar nos atletas que ele trouxe, esses caras não renderam. Aí se o grupo sente, então não é um grupo. Então o grupo, entendeu? Agora o grupo está assim, então, desde a época do Betão. E o Betão é um treinador experiente, ele não está mais aqui, mas nós trouxemos justamente para que eles resolvessem essa situação. E se está acontecendo isso, se você volta com jogadores, porque não existe isso. O jogador hoje no banco, talvez ele é muito mais importante do que aquele que está jogando, porque ele vai ter que entrar e mudar uma situação. Então, os caras estão pensando, talvez, se acontece isso mesmo, mais nele do que no Rio Branco. E como é que fica o Rio Branco esse ano? Mais um ano na Bezinha, e eles vão embora, mas eles vão jogar onde o ano que vem? Ou eles esquecem que clube que você estava? Pô, mas vocês não ganharam um jogo no quadrangular, porque o campeonato Sub-23, para se valorizar profissionalmente, você tem que fazer uma campanha boa no quadrangular, no mata-mata, não é na primeira fase. Não é na primeira fase que você ganha uma renovação de contrato, que você vai para um time, para um Sub-23, um time grande, ou para o próprio uma Série A3 do ano que vem. Então, assim, eles sabem disso. Muitas vezes a gente conversa com eles sobre esse sentido, porque vocês têm que ganhar um contrato do ano que vem. E jogando dessa forma, da maneira que está agindo, é difícil até de renovar contrato e fazer um contrato bom. Mas a gente trouxe treinadores experientes realmente para não deixar acontecer isso aí. Se deixar acontecer isso aí, então tem que haver mudança, tem que trocar. E agora bater em cima desses 3 jogos aí e ver o que vai acontecer. Entendeu? Mas o que a gente precisa, lógico, e principalmente não perder os jogos e tentar ganhar. Entendeu? Como não é diferente, se a gente tivesse ganho lá em Jaú, a gente teria que ganhar deles aqui. Então, eu vi a entrevista do Ricardo,
né, que estava com muita dificuldade também em Jaú, por tudo que está passando, por ter perdido para o Prudente, a cidade toda revoltada, a torcida toda revoltada, elogiando o Rio Branco, porque ele fez um resultado que deu uma tranquilidade para ele. Praticamente, ele tira o Rio Branco do par e tem o jogo de volta aqui, que ele pode jogar o jogo da classificação dele aqui. O Quinjaú, isso se você pegar a tabela, o Quinjaú vencer a gente aqui, o Quinjaú praticamente classifica aqui em cima do Rio Branco. Entendeu? Mas é pegar o grupo agora, ver, levantar realmente e tentar trabalhar isso em cima de uma situação aqui sábado, né, para que se jogue, que cria realmente uma situação diferente do que vem acontecendo, pensando mais no futuro de cada um. Tony Ferreira, muito obrigado aí pela participação, foi muito esclarecedora a sua entrevista. Me perdoe pelos pequenos problemas técnicos. Hoje é aquilo, Tony, né? Acontece no futebol, mas acontece no rádio também. A gente tem que se virar nos 30, tentar fazer a máquina funcionar. É aquilo, não é no rádio também, aqui nem o futebol, né? Não é fácil. Tomás, eu que agradeço, cara. A gente desculpa, né? Porque a gente queria estar realmente comentando outros assuntos sobre o futuro, sobre um acesso do Rio Branco, não numa situação de mudança, numa situação de uma semana cheia. São 21 dias aí para a gente fechar a competição. Ou você classifica, ou você termina lá no dia 6 de agosto, e nós temos com dignidade, com honra, né? Porque é uma coisa caráter, né? A gente sabe que o futebol nem sempre o melhor ganha, mas se você também não der o algo a mais, se você não fizer nada diferente, eu sempre falo, o problema do futebol é você acostumar a perder. Se você costuma perder, você vê tudo natural, tudo normal. Então, assim, você treina a semana inteira, você trabalha, você dá o melhor, você desde alimentação até suplemento, tudo normal, condição, as pessoas ajudando, patrocinadores voltando, e faz o que fez esse ano para a gente fazer pelo menos um campeonato melhor que está sendo feito, entendeu? Impossível não é, mas a gente precisa mostrar alguma coisa diferente, senão a gente vai ficar na mesmice, vindo aqui falar, mas eu tenho que falar aquilo que é o sentimento que eu tenho, entendeu? Minha vida foi o futebol, eu sou uma pessoa remunerada no clube, eu faço o que está no meu alcance, eu só não posso entrar, não tomar gol, né? Porque eu fui goleiro, e também não posso entrar em campo e fazer gol. Mas a gente pode passar um pouco da experiência daquilo que a gente já viveu no futebol, que tudo é possível, desde que você crê, desde que você tenha, realmente, quando você bota uma camisa do clube, você tem que ter amor, porque aquilo ali dá sustentação para a sua família. É esse dinheiro dali que sai para você sustentar a sua família. Então, você toca na família quando você se vê acuado. Mas quando você precisa de alguma coisa para oferecer para sua família, você não mostra nada, você deixa a desejar. Então, assim, é muito complicado você, após um jogo, após uma derrota, onde você no primeiro turno, um quadrangular, quando você tem uma chave difícil, onde você tem times que investiram muito, que já seriam praticamente jogos de acesso, e você não dá um chute no gol do adversário, tanto foi imprudente, né? Só teve o gol de pênalti, e o próprio jogo contra o Quinjaú lá, que estava numa pressão e você não conseguiu explorar isso aí. Mas a gente lamenta muito, lamenta muito ter que estar falando isso, porque a torcida também tem que saber, a cidade tem que saber, por isso que eu falei que o Rio Branco hoje, as pessoas que estão dentro do Rio Branco hoje não tem culpa nenhuma do Rio Branco estar na 4ª divisão. Eles estão tentando fazer o máximo de si, sabendo que é difícil tirar o Rio Branco dessa divisão. Então é fácil vir na imprensa, falar que tem a solução, mas falar que quem colocou o Rio Branco na 4ª divisão, o cara não assume, porque as pessoas estavam envolvidas no Rio Branco quando caiu e não tiveram competência para tirar o Rio Branco, deixar o Rio Branco cair, simplesmente. E agora não é justo também, a gente tem culpa, né? Não estou tirando a culpa da gente, não. A gente tem culpa pro futebol, mas também é fácil vir na imprensa e falar assim que o Rio Branco não tem diretoria, que o Rio Branco não sabe montar time, que as pessoas que estão aí, até onde eu falo pelaquilo, não é porque eu sou diretor, porque eu estou ocupando um cargo de diretor, mas eu tenho que falar aquilo que eu vejo e a transparência que é o futebol, certo? Talvez no futebol você tem que ser malandro, você tem que ser bandido, aí talvez as pessoas conseguem, mas os clubes não conseguem, viu, Tomaté? O clube fica em segundo plano. Então,
nós temos que analisar direito, porque o Rio Branco é um todo, é muito grande. Então, na 4ª divisão, para você sair, tanto é o exemplo que em Jaú faz 15 anos que está na 4ª divisão, e está uma guerra danada para sair disso aí. Então, a gente também, quem é Americana, está abraçando o Rio Branco de novo. Infelizmente, o resultado não está acontecendo, mas essa camisa é muito grande, ela é muito bonita, ela brilha muito para as pessoas tentarem apagar o brilho dela, tá bom? É isso que eu tenho que falar como desabafo, porque é fácil vir meter o pau e criticar, entendeu? Aí é o lado mais pessoal do que o lado do clube e o lado da própria cidade, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado, Tony Ferreira, em conversar com a Rádio Vida Nova FM, e estaremos lá, sábado, 3 da tarde, Rio Branco enfrenta a equipe do 15 de Jaú, a último fiozinho de esperança, né? É a última, né? É a derradeira. Aí, onde a esperança, a fé, né, Tony? Com certeza, eu acho que assim, você pode ter certeza que tudo que vai ser feito, tudo que vai ser falado, né, na apresentação dos atletas, vai ser se tocado muito em cima disso. Eu acho que, na verdade, se alguém tiver dúvida, se alguém não quiser realmente tentar reverter a situação, é melhor que abre, né? É melhor que fale, ó, não consigo ajudar mais o Rio Branco, a gente precisa de quem quer e de quem está ali para disposto para ajudar. Estou falando até de nível de jogadores e de comissão técnica de todo mundo. Então, vamos que vamos, e é importante a gente ter dignidade nessas horas e ter caráter. Porque o homem sem dignidade e sem caráter, qualquer criança bate nele e derruba ele. O homem precisa estar forte. Precisa estar forte para sustentar, porque não é fácil, não. E a gente sabia disso, tá? Criticar, torcer contra, tem bastante gente que tem. Mas o importante agora é tentar reverter uma situação, mesmo que ela seja difícil ou quase impossível. Mas a gente tem que acreditar, Tomazé. E vamos que vamos. Vamos que vamos, Tony Ferreira falando com a Vida Nova FM. Até a próxima, Tony. Obrigado, eu que agradeço. Estamos lá no Rio Branco. Não é fácil, não, mas se a vida fosse fácil, né, a gente estava nessa crise que o Brasil está, que o mundo está aí. Vamos tentar reverter isso aí da melhor maneira possível.